Boa noite, pessoal. Eu estou gravando esse vídeo para a gente começar a entender aonde se insere dentro das organizações o sistema de informação de marketing, né? Então, a gente vai ver o sistema de informação de marketing para ver aonde que a pesquisa de mercado se insere e como ela é importante para montar um sistema de informação dentro de uma empresa. Bom, por quê? Porque, como diz a frase aqui ao lado, vocês têm que ver, administrar o seu futuro é administrar a informação. Todos os resultados de hoje e de amanhã são consequência de decisões, como já falei para vocês uma vez, tomadas anteriormente. Então a organização, toda empresa ou organização, ela ocupa espaços que estão ligadas com o ambiente onde ela se move e se desenvolve. Então a gente descobrir as características da competição e dinamismo de hoje depende da gente se informar através de pesquisa. Então vamos começar com algumas coisas sobre isso. Primeiro, quais ambientes que a organização se insere? A organização se insere em fatores que são ela precisa avaliar as forças que compõem o mundo dela no marketing. São forças externas, como, por exemplo, a tecnologia, a cultura e a sociedade, a demografia e também as leis, a política, os regulamentos. Tudo isso são forças que se inserem. Além dessas forças ambientais, existem fornecedores que desenvolvem núcleo de interesse com a empresa, intermediários como transportadores, bancos que têm um poder de relacionamento e barganha, concorrentes que são quem faz a empresa se mexer, então a empresa precisa estar sempre na frente dos concorrentes, os consumidores, onde a empresa tem que atender as expectativas com suas necessidades e desejos, e a própria empresa que tem uma cultura e exige um posicionamento da gerência, manter essa cultura empresarial. Então, são os fatores que a organização tem. O marketing procura, então, fazer o quê? Ele procura analisar, ou seja, compreender essas forças do mercado hoje e no futuro, adaptar-se, ou seja, se ajustar às forças detectadas na análise. A ativação é fazer com que o produto atinja um mercado definido e que os consumidores queiram aquele produto. E a avaliação refere-se a controle, ou seja, avaliar os processos, corrigir os desvios, racionalizar a estrutura da empresa. Então, uma das funções de marketing, isso daí foi criado por um brasileiro na década de 50, que são os 4 As, são analisar, adaptar, ativar e avaliar. Bom, a primeira premissa, um dado ou conjunto de dados só se traduz com informação quando se conhece a destinação do uso desse dado. Acumular dados significa coletar, organizar, armazenar e atualizar esses dados acumulados, ou seja, manter um banco de dados que a gente chama hoje em dia. Acumular dados em excesso que não são confiáveis e errados consome só investimento que não serve para nada. Conveniência política suprime dados importantes ou retarda a sua disponibilidade, como a gente. Miopia na interpretação de dados por especialistas. A visão estratégica da interpretação dos generalistas e a informação representa poder. Então ela envolve risco. Toda informação representa poder. Hoje vocês estão vendo a briga que está sendo por causa da Covid com o Ministério da Saúde. Porque é informação.
Apesar de que, se vocês notarem, não há nenhum interesse hoje, nem pelo governo, nem para quem seja, falar da informação, mas na realidade a economia tem métodos de coletar isso daí de uma forma muito simples, pessoal. Muito simples hoje. Esse caso da Covid, até para vocês entenderem como poderia ser coletado. Todo cartório, quando emite uma certidão de óbito, essa certidão de óbito tem a causa da morte. Está escrita a causa da morte na certidão de óbito. E para estar escrito na certidão de óbito, o médico tem que assinar a causa da morte. Ou seja, o médico tem que assinar, colocar o seu CRM na certidão de óbito, na causa da morte. E a pessoa que morre tem que ser identificada com a causa da morte, que foi dada por um médico. Ninguém morre no mundo e não na estrutura mundial sem ao profissional de medicina assinar a causa da morte. Então lembre-se sempre disso. O profissional de medicina, que é um médico, tem que ser um médico com CRM, atuando dentro de um hospital, ele tem que informar a causa da morte de qualquer um que morra. Então o que acontece? Isso vai para os cartórios. O cartório, para emitir a certidão de óbito, tem que estar escrito a causa da morte. Então o que nós temos para verificar se aumentou ou não aumentou o número de mortos por doenças respiratórias da Covid no Brasil? Muito simples. Pega todos os sistemas de cartorários, ou dos hospitais, ou dos cartórios, hoje a Secretaria de Saúde também faz isso, pega todos os sistemas, todo mundo que morreu, e anota naquele dia. Pega a média dos que morreram em 2019, 2018, 2017. Se tiver um aumento na média, por exemplo, em 2017 morreu 20 mil pessoas por doenças respiratórias provocadas por H1N1, que era o que tinha naquela época. E hoje nós tivemos um aumento nessas mortes, que foi decorrente da Covid, que é uma doença respiratória específica. Quanto foi o percentual de aumento? Quanto isso representa em pessoas? É bastante simples fazer isso. Bastante simples. Aqui em Cascavel, onde eu estou gravando isso daqui, hoje nós temos 10 pessoas mortas por Covid-19. 10 pessoas mortas por Covid-19. Inclusive um engenheiro que era amigo meu, que viajou para São Paulo, voltou, ficou doente, não resistiu, morreu. 10 pessoas mortas. Então nós temos essa situação. Bom, outra premissa. O sistema de informação é um sistema de inteligência, de conhecimento. Inteligência é um processo contínuo de análise para transformar dados em informações capazes de construir bases para modificações conscientes nos processos de tomada de decisão, estratégica ou tática. Necessita da definição da missão, da filosofia, dos princípios da organização. Está vinculado ao gerenciamento estratégico. A pesquisa está vinculada ao gerenciamento. Pressupõe conhecimento como a empresa, os recursos, as fortalezas, ponto forte, ponto fraco, sua posição em relação à concorrência, aos clientes e suas intenções futuras, aquilo que eu quero fazer. Então, a pesquisa de mercado está ligada com todo um setor da empresa o setor que fornece informações para a estratégia, para tomar decisões. Bom, pressupõe conhecimento quanto? Ele tem como finalidade identificar oportunidade e ameaça, conseguir manter vantagem competitiva, monitorar mudanças comportamentais e tecnológicas, calcular risco e minimizar recurso, evitar surpresas. Evitar surpresas. Então, por que eu tenho que estar sempre pesquisando?
por causa dessas questões. Identificar, conseguir vantagem, monitorar mudanças, calcular risco, minimizar recurso, evitar surpresas. Bom, os dados no sistema de informação, eles podem ser primários, são dados exclusivos, específicos sobre encomenda para empresas de pesquisa, levantamento, pesquisas e levantamentos, que pode ser interno e externo, ou secundário, dados públicos. Por exemplo, eu pego do IBGE quantas pessoas, qual a renda da população de 2 vizinhos, é um dado público. Revistas, jornais, internet, relatórios técnicos, todos eles trazem dados. A revista Subeconômica traz dados de economia. Então, o papel do administrador é avaliar essa informação, ver o que é útil e distribuir no tempo certo. Bom, esses dados que a gente tem, vamos lá, de fontes internas dentro da empresa, eu posso verificar todos os meus fornecedores nas compras, verificar a produção, a contabilidade, retirar as vendas, serem coisas, a experiência nos outros países, efetuar estudos para satisfação dos meus clientes, do marketing interno. Externo, são os censos, planos de governo, relatórios de associações comerciais, livros, recorte, jornal, banco de dados, pesquisa específica em dados primários, as fontes externas de dados. Bom, a pesquisa não é contínua. O público-alvo é grande, a gente tira uma amostra, que você já sabe que é pesquisa quantitativa, e não sabemos ou não temos nada disponível. Eu coleto dados constantemente, coleta de dados é onde eu tenho um banco de dados secundários que eu posso acessar na hora. Bom, o sistema de informação, como que isso entra dentro da empresa? Eu pego no macroambiente econômico, ramo de atividade, informações regionais. Então eu pego no microambiente, a concorrência, os segmentos de mercado, os fornecedores, as vias de comunicação, os clientes, um sistema financeiro e funcionários. Eu monitoro as oportunidades e ameaças vendo o potencial do mercado, vendo hábitos, frequência de compra, aceitação de produtos ou serviços, ação competitiva e participação no mercado. Eu faço testes de mercado, eu localizo eficácia de localização de novas maneiras de distribuir, determino zona de vendas, cotas, sistemas de vendas, faço estudos sobre publicidades. Então, continuamente eu tenho que controlar. Como que eu controlo? Com um projetinho, vendo o desempenho da força de venda, vendo se eu atingir metas e cota, vendo o desempenho por categoria e cliente, vendo variação nos produtos ou nos mercados, vendo margem de contribuição por produto, avaliando custos e retorno de venda por segmentos. Por quê? Porque eu vou precisar aplicar em prognósticos futuro, previsões do futuro, confrontar objetivo e recurso da empresa, atuar desenvolvendo produtos ou investindo em produtos e criando controles e redirecionando. Isso é o banco de dados que a gente faz, que é por causa desse motivo. E há um feedback vindo da empresa para poder manter esse banco de dados. Bom, a pesquisa de mercado, como você já sabe, ela é o instrumento básico para esse banco de dados da empresa. Então é levantar e estudar dados primários que são levantados para decisões especializadas ou que for dirigidas. Os dados primários geralmente são chamados primário porque ele é original, ele é único. Eles resultam de decisões estratégicas, de estudos de posicionamento, de imagem, de embalagem, eu faço diversos estudos de satisfação. Então, até aqui a gente chegou na fase dos dados. Próxima aula a gente chega às fases da pesquisa de mercado, que são os objetivos, a metodologia, a amostra, quem é o fornecedor,
qual é o controle e os resultados de pesquisa apresentados que você já sabe. Vamos ficar por aqui hoje, pessoal. Um abraço a todos.